Você já teve dúvidas de quais tipos de laje existem? Sabe qual que é o mais indicado para sua casa? Tem curiosidade de saber como que elas são feitas? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse universo das lajes. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui, onde nós falamos sobre arquitetura, decoração, obra. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, vem com a gente que tem muito conteúdo legal. Antes de começarmos, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para receber todas as notificações sempre que sair vídeo novo. Primeiramente, a gente tem que entender então o que é a laje. A laje é aquele elemento em que a gente divide os pavimentos, né? No caso, ele pode ser um piso, ele pode ser um forro. E a laje, ela sempre é unida às vigas da estrutura. Então você tem os pilares, que são aqueles que ficam em pé. Você tem as vigas, ou chamadas cintas também, que são aquelas que contornam por cima de todas as paredes. E as lajes são apoiadas por cima dessas vigas. Mas se você achou que a gente só ia tratar sobre laje de concreto, que são as mais comuns, você está enganado. Eu vou abordar sobre outros tipos de laje também, que você pode utilizar na sua casa. Para começar então, vamos falar sobre as lajes de concreto. Essas lajes são as mais encontradas hoje em dia, as mais utilizadas, pois elas são feitas do próprio concreto que acompanham toda a estrutura da casa, quando é utilizado o sistema de vigas e pilares. Dentro desse grupo, nós temos alguns tipos de laje de concreto. A primeira delas é a nossa laje maciça. Esse tipo de laje é somente uma malha de ferro que é projetada para essa estrutura com o concreto. Simples assim, não tem outro elemento, somente a união desses dois. Temos também as lajes pré-moldadas. Geralmente, essas lajes são aquelas que vêm com aquelas treliças prontas, que são praticamente réguas de concreto, com aquela malhazinha de ferro em cima, onde elas são posicionadas por cima das vigas e nós fazemos o preenchimento dos vãos entre elas. E esse preenchimento pode ser com tijolo ou com EPS, dependendo de como foi feito o seu projeto estrutural. Depois dessa montagem, é colocada apenas uma malha de ferro bem simples por cima, que é a chamada armadura negativa, só para não deixar essa parte superior dela sem nenhuma ferragem, e é feito o lançamento do concreto. A vantagem dessa laje para a maciça é que o consumo de concreto dela é menor, então você tem uma espessura de concreto menor do que se fosse fazer uma maciça. Além de economizar também com formas, visto que a laje pré-moldada, ela já tem todo o fundo dela já fechado. Então você precisa somente escorá-lo, para não deixar que esse concreto pese sobre ela enquanto ele não esteja curado. E nas maciças, você precisa forrar todo esse fundo, para assim você conseguir lançar o concreto e ele não vazar. Mas existem outros tipos também dessa laje pré-moldada, que são chamadas lajes nervuradas também, né? Existe a laje nervurada também, que é a tipo cubeta. Ela que quando você vai em prédios, em garagens de prédios principalmente, você enxerga várias cúpulas naquela laje quando você olha para o teto. Essa laje é a laje tipo cubeta. Ela é bem utilizada para esses prédios, pois ela traz uma grande economia de concreto, visto que essas áreas em que temos essas cubetas não são necessárias ter esse complemento, então elas podem ficar vazias daquela forma. Um outro tipo de laje de concreto também utilizado é o concreto protendido. Mas qual a diferença dele para as outras? No concreto protendido, nós não temos malhas de ferro em toda essa região. Você simplesmente faz todas as formas para essa laje, você faz a concretagem dela com cabos de aço no seu interior. E esse cabo de aço você tem pontas nas extremidades. E depois que esse concreto é totalmente curado, né, depois que passa seu período de cura, esse cabo ele é tensionado. Então é utilizado um macaco hidráulico que tensiona todo esse cabo de aço e esse cabo ele é preso nas extremidades com essa tensão. Ou seja, toda essa força desse cabo tensionado ele vai comprimir a laje, fazendo com que ela fique totalmente uniforme. Esse tipo de laje ele é muito utilizado quando você precisa vencer grandes vãos, pois justamente por conta desse sistema, você consegue ter vãos de até 15 metros sem nenhum pilar nessa estrutura. Então ele é bastante utilizado para isso. Enquanto essas lajes comuns, as pré-moldadas e as maciças, conseguem vencer vãos de no máximo até 5 metros. Passando pelas lajes de concreto então, agora nós temos a laje do tipo wall, né, chamada laje wall. Essa laje ela é basicamente uma laje feita de estrutura metálica, onde você tem o encontro das ferragens necessárias no seu piso, e ela é preenchido esse espaço com placas de piso wall. Essa placa ela é feita de madeira compensada e geralmente é revestida com placas cimentícias. Então essas placas são fixas em toda essa estrutura metálica do piso e depois ela pode receber qualquer tipo de acabamento.
porcelanato, piso vinílico, qualquer coisa que você queira. A grande vantagem dessa laje é que ela tem uma montagem muito mais rápida, porque você não tem todo esse tempo de espera da cura do concreto e ela realmente é praticamente montada. Então você monta toda essa estrutura metálica por baixo e depois vem com essas placas preenchendo todos os vãos. Ela é bastante utilizada em construções de estrutura metálicas e de steel frame, mas isso não exclui que ela também pode ser utilizada em uma estrutura de concreto armado convencional, que ela também pode. Seguindo essa mesma linha das lajes de piso wall, nós temos também algumas lajes de estrutura metálica onde você somente cobre ela com chapas de madeira compensada. Geralmente esse tipo de laje é mais usada para mezaninos, áreas que não precisam de tanto acabamento assim como um porcelanato, porque como você só tem placas de madeira ali no piso, você não tem tantas opções de dar esse acabamento. Você pode colocar no máximo um piso laminado, um piso vinílico, mas não é possível assentar ali um porcelanato ou uma cerâmica por cima dela. Então, se você não conhecia todos esses tipos de laje, agora você pode conversar com o seu engenheiro calculista para definir qual o melhor tipo de laje pode ser utilizado na sua construção, assim você consegue dar uma economizada utilizando algum material que você não conhecia. E se você tem mais alguma dúvida sobre esses tipos de laje e outros que a gente não comentou aqui, pode deixar a dúvida aqui nos comentários que eu vou responder todas para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui nele e se inscrever no canal. Nós temos vídeos toda sexta e sábado e às quintas também fazemos lives. Muito obrigado a todos que estavam nos assistindo, um abraço e até a próxima.